Então esse livro aqui, As Boas Mulheres da China, escrito por uma jornalista chinesa chamada Xin Han, ele é totalmente não recomendável. Eu não recomendo que você leia esse livro, a menos que você queira passar por uma das piores experiências da sua vida, principalmente se você for mulher. E, de fato, principalmente, eu não recomendo de forma nenhuma esse livro se você estiver grávida. Mas vamos lá, qual que é a história desse livro? A Xin Han, como eu adiantei, ela é uma jornalista chinesa que ficou muito famosa na China depois que a China começou a sua gradual abertura econômica e cultural depois da morte do Mao. Então ela tinha um programa na televisão chinesa que era comandado pelo Partido Comunista. Até hoje, as únicas mídias que existem na China são comandadas pelo Partido Comunista, mas depois da abertura econômica aconteceu uma mínima flexibilização ao ponto dessa jornalista aqui conseguir ter um programa na rádio no qual ela conversava sobre futilidades cotidianas da vida, mas principalmente sobre futilidades relacionadas a relacionamentos, a mulheres, a como que as mulheres chinesas se enxergavam. Então, pela repercussão desse jornal que ela tinha, desse programa na rádio, que era à noite, ela passou a receber cartas. Mas até então ela não se via como uma pessoa especial, uma pessoa que tinha sido tocada assim por alguma coisa divina para falar em prol das mulheres chinesas, até o dia em que ela recebeu na redação uma carta muito pesada, anônima, de uma pessoa que estava contando algo que tinha se passado há algum tempo, ali na década de 70, e essa carta, na verdade, correspondia a diários. Então, uma menina escreveu esses diários, alguém recebeu essas cartas em forma de diário e achou interessante passar para a única pessoa que poderia dar voz a essa menina, porque era uma menina, certo? Eu não vou contar qual que é a história que tem nesse diário, é uma história pesadíssima, é uma história de uma menina que foi constantemente abusada pelo próprio pai, a ponto dela passar a se machucar, a se tornar doente para ir para o hospital, e indo para o hospital ela ficava longe dos acessos do pai. Então são histórias pesadíssimas. E finalmente a Xin Han recebeu essa carta, então ela percebeu que ela tinha um propósito de vida muito maior, além de tocar aquele programa ali comandado pelo partido. E desde então ela começa a se interessar mais em compreender como a cabeça das chinesas funcionava e entrar em contato com mais histórias desse tipo. Pelo fato dela ser jornalista e pelo fato do programa dela ter feito muito sucesso dentro da China, ela tinha uma posição privilegiada de viajar e uma posição privilegiada dentro do próprio partido para conseguir cada vez mais entrevistas de mulheres diferentes chinesas em níveis sociais diferentes. Então esse livro, ele é um compilado dessas histórias. A cada capítulo, ela vai contar uma história diferente relacionada ao que uma mulher chinesa de classes sociais totalmente distintas. Então, ela vai entrevistar uma catadora de lixo e ela vai entrevistar uma empresária famosíssima, milionária, riquíssima, que enriqueceu depois da abertura comercial da China. E nós percebemos que, apesar das distâncias sociais e de classes sociais entre essas mulheres, as histórias acabam sendo muito parecidas em determinados pontos, como era de se esperar. Mas enquanto ela vai fazendo essas narrativas dessas histórias, e a maior parte das histórias são extremamente difíceis, ela vai nos dando um contexto sobre o que foi a Revolução Cultural na China a partir da perspectiva da mulher. Então imagina, nós já sabemos pouco sobre a Revolução Cultural da China, pelo menos eu não sabia nada. Até o momento em que eu li esse livro, eu tinha, assim, alguma ideia do que teria sido uma revolução comunista em um país que até hoje mantém campos de concentração, certo? Mas eu não tinha nenhuma noção da profundidade das raízes que estavam por trás dessa Revolução Cultural da China. E eu gosto muito desse tipo de livro, que te põe na perspectiva de uma pessoa que viveu aquilo, pra gente conseguir compreender realmente quais foram os impactos. Então, acho que é por isso que eu gostei muito de Arquipélago Gulag, e que seria muito diferente se eu tivesse, por exemplo, escutando um relato jornalístico do que foram os gulags.
quando a pessoa se coloca em primeira pessoa, ela passa a narrar o que pessoas viveram, o que pessoas sofreram na mão desses regimes tirânicos, eu acredito que a gente consegue ter uma dimensão muito maior do que aconteceu e o que de fato foi o comunismo na Rússia, no caso do arquipélago Gulag, mas na China, no caso desse livrinho aqui. Gente, ter essa perspectiva por parte da visão das mulheres. Mas enfim, eu tô fugindo do assunto porque eu acho que eu não quero falar sobre esse livro mais. Eu reservei aqui, ao invés de contar as histórias que a Shin Han conta, até porque, como eu disse, eu não sei quem tá assistindo, eu não sei se tem uma mulher grávida me assistindo, eu prefiro deixar que vocês encontrem as histórias dessas mulheres através do livro, então não vou dar nenhum tipo de spoiler sobre as histórias que tem aqui, as histórias horríveis que tem aqui. Eu separei aqui, na verdade, alguns trechinhos nos quais ela vai nos contar partes interessantes da vida chinesa e de como o partido influenciava a vida das pessoas desde sempre. Então, só para a gente contextualizar aqui, a Revolução Comunista da China aconteceu em 1949. Então, vamos lá. A Revolução Soviética aconteceu em 1917. Então, nós tivemos uma Revolução Comunista pós o final da Segunda Guerra Mundial. Então, estamos falando de um período recentíssimo na história da humanidade. Estamos falando de 1949. Alguns dos seus avós eram nascidos em 1949, só para contextualizar. E aconteceu a Revolução Comunista da China, ao contrário da Revolução Russa. A Revolução Comunista foi apoiada pelos agricultores, então ela foi muito apoiada pelo campo. O governo que até então estava comandando a China, ele sucumbiu, apesar dos apoios britânicos e americanos, porque, de fato, o Partido Comunista Chinês conseguiu o apoio massivo do campo. Então você tinha muitos trabalhadores rurais apoiando o Partido Comunista, e isso foi um fator decisivo na vitória do Mao Tse-tung. De 1949 a mais ou menos 1952, o que aconteceu foi aquele expurgo generalizado que acontece pós-revoluções comunistas. Então, as elites foram perseguidas, os donos de terra foram perseguidos e mais de 1 milhão de pessoas foram executadas nesse expurgo inicial. Como é uma coisa muito recente, nós temos filmagens desses julgamentos, nós temos filmagens desses expurgos. Então, eu vou deixar um documentário que eu achei super interessante sobre a Revolução Cultural, ele tá legendado bonitinho, ele tem 1 hora, vale a pena mesmo tirar um tempo de vida para assistir esse documentário, que vai te dar uma visão macro antes de você conseguir ler As Boas Mulheres da China, para te dar uma contextualização histórica do que a Shin Han tá falando aqui. Esses donos de terra foram assassinados e houve uma extensa reforma agrária promovida na China. Mas até então, essa reforma agrária não tinha sido feita aos moldes russos. Então, de fato, aconteceu uma reforma agrária, a terra foi tomada dos proprietários de terra e foi dividida em pequenas glebas. O que aconteceu depois de 1952 e 53 foi, lembra, o Stalin morreu em 1953, mas o Mao Tse-tung, ele resolveu promover a coletivização da terra, que é diferente da reforma agrária, vejam bem, depois da morte do Stalin. Então, ainda que o Stalin tenha morrido em 53, ainda que o Partido Comunista Russo tenha exposto todos os maus que aconteceram a partir da coletivização das terras na Rússia, o Mao resolveu implementar aquele sistema de coletivização na China. Então ele sofreu muita oposição dentro do próprio partido, que já tinha visto que aquilo não tinha funcionado, que aquilo tinha levado a milhares de pessoas morrendo de fome na Rússia, mas o Mao ficou com medo dos pequenos proprietários de terra acabarem se tornando grandes proprietários de terra através da evolução natural do capitalismo, né, da propriedade privada. Então ele resolveu promover o que o Stalin havia promovido em 1937 e 38, que foi um expurgo dentro do próprio partido. Mas ele não fez isso de uma forma burra, ele fez isso de uma forma muito inteligente. Ele começou a incentivar as pessoas
a expressarem, a se manifestarem sobre o que elas estavam achando da Revolução Comunista desde então. E as pessoas fizeram isso. Então, grande parte, até mesmo dos intelectuais, mostraram o que, na opinião deles, não seria muito legal que fosse implementado dentro daquele comunismo chinês, principalmente a coletivização das terras. E o que o Mao fez? Ele aproveitou que essas expressões haviam sido dadas e depois fez o expurgo dentro do próprio partido e acabou prendendo essas pessoas que haviam dado a sua opinião e as mandou para os campos de concentração chineses, que foram chamados de campos de reeducação chinesa. Então, mais de 70% das pessoas que foram mandadas para esses campos de reeducação morreram. E a Xin Han vai nos dar uma palhinha do que foi esse expurgo dentro do próprio partido. Ela tá conversando com algum colega dela ali do jornal e ela dá uma opinião. Ela diz o seguinte: a religiosidade secreta dela não deve ser muito bem vista pelo partido, comentei eu, com uma ponta de reverência. Eles estavam comentando sobre as expressões religiosas de uma outra mulher que fazia parte do partido, tá? Então o velho Shen, que é esse amigo dela do jornal, tamborilou na mesa e disse severo: Xin Han, tenha cuidado. Conversas desse tipo podem lhe custar a cabeça. Nós ainda temos medo? Então vamos lá, ela estava tendo esse programa de rádio dentro do contexto de reabertura da China. Então a perseguição ideológica do partido não era tão grande. Então ela diz: mas nós ainda temos que ter medo? O que o velho Shen diz? Não seja ingênua. Nos anos 50, o partido pediu a todos que deixassem sem flores desabrochar, sem escolas de pensamento competir. O que foi que aconteceu? Quem respondeu ao apelo foi preso ou enviado para vilarejos nas montanhas. Alguns só expressaram seus pensamentos nos seus diários, mas também sofreram críticas em público e encarceramento. O velho Shen era basicamente um homem generoso. Você não devia falar demais sobre fé e religião. Vai acabar se vendo em apuros. Em outra passagem, a Xin Han vai nos mostrar um pouquinho do que foi vivenciar a Revolução Cultural de dentro. Ela diz o seguinte: durante a Revolução Cultural, toda pessoa que pertencesse a uma família rica, que tivesse recebido educação superior, fosse um especialista ou um acadêmico, tivesse ligações com o exterior, ou tivesse algum dia trabalhado no governo antes de 1949, era classificada como contra-revolucionária, bem aos moldes do que o Stalin fez naqueles expurgos que a gente já comentou quando conversou sobre o arquipélago Gulag, lembram? Havia tantos criminosos políticos desse tipo que as prisões não podiam abrigá-los. Assim, esses intelectuais foram banidos para regiões remotas no interior para trabalhar na lavoura. Passavam a noite confessando seus crimes para os guardas vermelhos ou recebendo aula dos camponeses que nunca tinham visto um carro na vida, nem ouvido falar em eletricidade. Meus pais suportaram muitos desses períodos de trabalho pesados e reeducação. Aqui já dá para pegar um gancho para a gente falar um pouquinho sobre o quanto as revoluções socialistas odeiam os intelectuais. Em outra parte, ela diz o seguinte: meus pais estavam postados numa base militar perto da Grande Muralha. Meus pais, aqui no caso, ela não tá falando só dos pais dela, tá? Então, às vezes, ela tá contando a história que uma mulher está contando para ela e aí aquela mulher está falando dos próprios pais. Meus pais estavam postados numa base militar perto da Grande Muralha. Aos 7 anos fui morar com eles pela primeira vez desde que nascera. Menos de 2 semanas depois de eu ter chegado, os guardas vermelhos deram uma batida na nossa casa. Suspeitavam que meu pai fosse uma autoridade técnica reacionária, porque era membro da Associação Chinesa de Engenheiros Mecânicos de Alto Nível e especialista em mecânica elétrica. Também o consideravam um lacaio do imperialismo britânico, porque o pai dele havia trabalhado para a empresa britânica Jack durante 30 anos. Além disso, como havia muitos objetos de arte históricos na casa, meu pai foi acusado de ser representante do feudalismo, do capitalismo e do revisionismo. E uma história específica que me chamou muito a atenção foi a história de uma mulher que tinha sido criada em berço de ouro, que ela tinha recebido educação intelectual, ela tinha frequentado as melhores escolas e ela se juntou à Revolução Comunista ali em 1949. Então ela era uma pessoa criada dentro de uma família muito rígida e por ter esse espírito revolucionário de jovem, ela se junta ao Exército Vermelho Chinês. Então ela conta que estava muito feliz logo que eu cheguei à área liberta pelo partido. Era tudo novo e estranho. Nos campos não se distinguia entre camponeses e soldados.
Nos desfiles, a guarda civil ficava lado a lado com os soldados. Homens e mulheres usavam as mesmas roupas e faziam as mesmas coisas. Os líderes não se distinguiam por símbolos de patente. Ah, a beleza do socialismo, né? Todo mundo falava sobre o futuro da China. Todo dia havia críticas e condenações aos antigos sistemas. O tempo todo chegavam notícias de feriados e mortos em combate. Nessa atmosfera, as estudantes eram tratadas como princesas, valorizadas pela leveza de espírito e pela beleza. Os homens que esbravejavam e combatiam ferozmente no campo de batalha, aos nossos lados nas aulas, eram dóceis como cordeiros. E o que acontece com essa menina que estava muito feliz logo que ela chegou à área liberta do partido? Ela é dada em casamento a um oficial do partido. Então ela é designada pelo partido para servir como esposa de um alto escalão, de um oficial de alto escalão ali dentro do partido. E ela é chamada a cumprir esse dever, ela é chamada a se sacrificar pelo partido. E desde então, ela tem uma vida miseravelmente triste junto a esse oficial do partido. Quando eu vou contar o que acontece também na vida dela, ela vai escrever aqui no livro. Mas aí também o velho Shen vai nos esclarecer, de novo, que muitos homens que aderiram à revolução deixaram mulher e filhos para trás a fim de seguir o partido. E quando atingiram posições graduadas, o partido lhes deu uma nova esposa, essa intelectualzinha, essa menina bonitinha, criada em berço de ouro, que frequentou as melhores universidades, que se juntou à Revolução Comunista Chinesa achando que seria uma bela de uma guerreira. E o que aconteceu com ela? Ela foi ser dona de casa, obrigada, novamente, foi obrigada a se ver dentro de um casamento forçado. Aí o velho Shen nos esclarece que a maioria das novas esposas eram estudantes que acreditavam fervorosamente no Partido Comunista e idolatravam os homens de fuzil no ombro. E por fim, só para finalizar, uma coisa, eu sempre falo isso, né? Só para finalizar, uma coisa que me chamou a atenção foi um relato aqui em que ela vai visitar uma área que foi atingida por um terremoto no qual morreram 300 mil pessoas. Esse terremoto aconteceu em 1976. E o que me chamou a atenção, para além das histórias aqui serem horríveis, são umas das piores histórias, então se você quiser pular essas histórias relativas ao terremoto, eu realmente recomendo fortemente. O que me chamou a atenção foi o fato de que o partido, em 1976, estava muito preocupado com a morte de três personalidades cruciais, o Mao Tse-tung, o primeiro-ministro Chun En-lai e o líder militar Chun Te. Então, as autoridades do partido estavam muito preocupadas com essas crises políticas, o que levou ao fato desse terremoto ter passado completamente despercebido. Foi só quando o homem de Tengshan viajou até Pequim que a notícia começou a correr. Então, assim, aconteceu um terremoto que matou 300 mil pessoas. O governo central nem ficou sabendo desse terremoto, ou se ficou sabendo, ocultou ali dentro das várias camadas do Partido Comunista, e as pessoas ficaram uma semana soterradas debaixo dos escombros, muitas morreram soterradas, e quando o Partido Chinês realmente resolveu mandar alguma ajuda, eles mandaram soldados sem nenhum equipamentos completamente atrasados, e os soldados tiveram que cavar com as próprias mãos até o ponto de perderem os dedos para conseguirem resgatar as pessoas debaixo dos escombros, e o resultado foi que 300 mil pessoas morreram, muito parecido com o acidente de Chernobyl, onde a Rússia tentou encobrir o acidente e só resolveram mesmo tomar alguma atitude depois que os níveis de radiação foram detectados nos países ocidentais. Aqui é a mesma coisa, só quando o terremoto foi acusado por redes sismográficas fora da China é que o governo chinês realmente resolveu, não, a gente não pode encobrir que um terremoto dessa magnitude aconteceu dentro da China, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Enfim, deu pra entender, né, por que eu peguei esse livro aqui e passei ele por cima de Érico Veríssimo. Muita gente, que a hora que eu postei no meu Twitter falando que havia lido esse livro aqui, e alguns trechos mais importantes, me perguntou, esse livro eu vou indicar pra aquela minha amiga feminista, socialista, comunista. Gente, nem tudo é política, sabe? Não é porque a Shin Han tá narrando o que as mulheres chinesas viveram sob o jugo do Partido Comunista, que esse livro aqui está falando sobre, especificamente, o quanto o comunismo é esse sistema horrível. Eu acho que esse livro aqui é mais
sobre o como o ser humano é horrível, sabe? O como nós somos miseráveis e o como nós somos capazes de fazer mal uns aos outros, independente de qualquer situação política que você tiver, independente de qualquer sistema que você tiver inserido, principalmente quando estamos falando de mulheres. Então, assim, recomende esse livro para sua amiga feminista, socialista, comunista, mas recomende esse livro para qualquer mulher que você gostar e que tiver com essa sensibilidade de tentar entender um pouquinho mais sobre o que nós sofremos, o que as mulheres sofrem do outro lado do mundo até hoje. Então tem algumas histórias que vão ser do início do século XXI. Recomendada a leitura, feitas as ressalvas que eu já fiz aqui. Acho que eu tagarelei pra caramba sobre esse livro, mas foi extremamente necessário. É isso, até o próximo vídeo.